Empresas precisam criar posições e dar oportunidade para as mulheres, acreditando, tendo certeza, porque eu tenho certeza disso, que a gente tem habilidades muito fortes que fazem com que a gente seja muito diferente. Boa tarde, meninas. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, né? Inclusive, estamos num EMEcast muito especial. Temos aqui a Kelly Borges, nossa cliente e coordenadora de suprimentos do Seguros Unimed, e também a Paula Soares, nossa Strategy Procurement Excellence Manager da Ativos. Isso mesmo, certo? Isso mesmo. Prazer enorme começar esse bate-papo aqui, é uma conversa para a gente dividir experiências e mostrar a contribuição do universo feminino no mundo supply chain. Então, o mês de março é um mês em que celebramos muitas conquistas das mulheres no mundo inteiro, né? E deixando um alerta sobre as diferenças de gêneros que ainda persistem no mundo como um todo. Historicamente, a área de compras é majoritariamente, palavra linda, né? Masculina, né? Mas essa realidade já está mudando. E aqui está a prova disso, né? Então vamos trocar algumas ideias aqui, fazer um bate-bola de algumas coisas que a gente tem aqui. Nossa equipe técnica preparou algumas coisas bem legais para perguntar para vocês, tá bom? Vamos começar um pouco comentando sobre vocês, tá bom? Sobre sua jornada na área de compra, supply chain e contando um pouco da carreira, né? Então vamos passar algumas questões aqui. Vocês começaram na área de compras ou passaram por outras funções antes de atuar em compras? Quer falar, Kelly? Posso começar. Primeiro, agradecer a oportunidade. Obrigada pelo convite. Sim, caí em compras logo no meu primeiro trabalho, né? Então, quando eu tinha 17 anos, já faz alguns tempinho, eu já caí diretamente na área de compras, como eu entrei para dar entrada em nota fiscal. E aí fui crescendo, tornando compradora, até chegar a ser coordenadora do time. Que legal, que experiência, hein? Eu já trabalho na área de compras há 27 anos. É um tempo bem extenso, mas como gestora estou há 10 anos como gestora na Seguros Unimed, e eu tenho dedicado boa parte do meu tempo para falar de compras, porque é um tema que eu gosto bastante. Estava até comentando, né, com a Paula sobre isso, que eu amo essa área. Então, assim, eu tenho brilho nos olhos para falar de compras pelo fato de eu gostar muito, né? Obrigado. Paula, e você? Conta um pouco. Claro, agradeço primeiramente o convite, TIM, Mercado Eletrônico. Minha carreira ela começou em logística, então foi no almoxarifado técnico. Depois fui me encontrar em suprimentos, mas tinha acabado ali de me formar em engenharia de produção. Fui estagiar na logística e tive um contato direto com gestão de materiais, gestão de estoque, MRP, MRO, spare parts. Aí surgiu uma oportunidade de virar compradora em São Paulo, na BASF ainda, com essas mesmas disciplinas, né? Com a gestão de materiais, serviços industriais. Então eu vi como uma ótima oportunidade. Eu tive uma boa referência dentro de casa por conta do meu pai. Ele foi comprador lá atrás, numa indústria em Piracicaba. Então aquilo ficava na minha cabeça, não tinha conhecimento nenhum. Mas achei que era uma boa oportunidade para atacar. E fui. Virei compradora então de MRO, spare parts, fiquei um tempo em indiretos, depois eu fui para diretos e matérias-primas, depois mudei totalmente a natureza da operação, o stakeholder, fui para em trade marketing, então lidar com vendas, né, marketing, trade marketing em geral, os materiais dos pontos de venda, as ativações de marketing da Ambev, então nessa época eu já tinha ido para a Ambev, ativações de marketing como Copa do Mundo, Réveillon Corona, Carnaval, então é muito legal, mas muito diferente até então do que eu tinha experienciado. E na Ambev ainda eu virei gestora de operações, trabalhando aí com back-end, né? Então toda a parte de automação, gestão de contratos, nível de serviço, gestão de materiais, curiosamente voltou para mim nesse momento, então muito do que eu tinha aprendido do almoxarifado técnico na época, né, do início da trajetória em logística, eu consegui aproveitar de formas diferentes, mas tudo é aproveitável, né? E depois eu migrei aí de fato com essa área de estratégia e excelência, onde eu estou hoje na Ativos,
e essa super área aí que tem, além de governança, performance, tecnologia, inteligência de mercado, carrega muito a parte de transformação digital em compras, ESG, todas essas iniciativas. Então, estou bem feliz, como você comentou também, adoro estar em suprimentos, acredito que é uma bagagem muito boa, tem uma caixinha de ferramentas diversificada, né? E é onde eu quero estar hoje, onde eu gosto muito. Que legal. E o mais interessante, né? Você trouxe alguns pontos aqui da experiência de vocês, né? E você trouxe tecnologia. Nós vamos falar sobre isso, né? Então, mulheres em supply chain, mulheres em tecnologia, fazendo uso dela. Então, isso é muito interessante, né? E vamos falar um pouco sobre essa experiência acumulada e como que a gente transmite isso para todo o pessoal que está assistindo a gente, né? Tem uma pesquisa, algumas pesquisas como a da McKinsey e GPTW, que indicam que a diversidade fortalece toda a cadeia produtiva, né? No caso das mulheres, a atuação de vocês agrega novas perspectivas, impulsiona inovação e fortalece a colaboração, principalmente por meio da empatia, né? Na opinião de vocês, de que forma a presença feminina impacta significativamente o relacionamento com outras áreas de fornecedores, tá bom? E uma segunda pergunta que já fica aqui para vocês trabalharem, né? Que características as mulheres contribuem para a construção de relacionamento estratégico no setor? Mas primeiramente, vamos lá, tá bom? Vou começar com você dessa vez, Paula. Na sua opinião, de que forma a presença feminina impacta o relacionamento com outras áreas de fornecedores? Para mim, eu acredito que a parte da destreza social das mulheres é o diferencial, né? É o tato que a gente fala, não que homens não tenham, mas de fato acredito que essa leitura emocional, consciência social, a gente tem uma gestão emocional assim mais robusta, mais complexa, porque as mulheres elas falam muito sobre o sentir, sobre o como fazer as coisas, né? Além do o que só fazer, o que entregar, o resultado que a gente precisa buscar. Então, é o como. E aí, o como vem muito numa linha de, quando a gente aterriza daí para suprimentos, uma parte de negociação, por exemplo, negociação estratégica. Então, nós conseguimos sustentar relacionamentos mais duradouros com os fornecedores. Isso não significa que eu não vou ter uma firmeza numa negociação e não vou ser assertiva, mas com polidez, diplomacia, eu posso gerar um equilíbrio interessante esses dois. Eu faço a manutenção desse relacionamento e eu vou atrás dos resultados e das iniciativas estratégicas que eu preciso dentro da área, no momento que eu desenhei ali o roadmap estratégico da área, alinhado à companhia. Então, acho que da negociação estratégica isso resulta muito um dos diferenciais. E eu vejo também que a gestão de conflitos entra muito também nesse aspecto, porque quando a gente muda de stakeholder, a gente muda totalmente o nosso trabalho. Isso. Então, lidar com manutenção, engenharia, indústria é uma coisa, lidar com marketing, vendas é outro, com laboratório, com áreas corporativas. Então, dá para você ter várias empresas numa mesma empresa, né? Depende de quem é o seu solicitante. Isso é o mais fantástico na área de suprimentos. Mas aí gestão de pessoas, gestão de conflitos, resolução de conflitos e mitigação de riscos é fundamental. Sim. Então, essa destreza social, essa sensibilidade, fazer uma leitura mais acurácia do ambiente, das pessoas que você está se relacionando no trabalho, é fundamental. Acredito que seja um grande diferencial. Excelente, que ótimo resumo. E Kelly, e a sua visão sobre esse tema? Eu concordo com a Paula, eu acho que a gente tem muito adaptabilidade, né? A gente se adapta muito fácil, a gente consegue enxergar muito o outro, né? E aí a gente tenta se colocar no lugar, né? Praticar a tal da empatia. A gente pode dividir em duas coisas. Eu vejo que nós temos qualidades técnicas, que hoje está atribuída assim à mulher, como negociar bem, como saber se posicionar, mas a gente também tem esse lado mais humano, que a gente consegue olhar para o outro, entender, fazer relações mais duradouras, gerenciar conflitos, como disse a Paula. Eu acredito que a parte da comunicação, né, os relacionamentos que a gente cria dentro da empresa, são os que vão levar você para longe. Então, a gente tem essa facilidade de conseguir fazer relacionamentos duradouros. Né? E eu acredito muito nessa parte de você enxergar o que o outro está precisando. A gente tem, eu vejo assim, quando você tem o seu cliente, nós mulheres sempre nos preocupamos em encantá-los. Aí você vai e olha, como é que eu posso encantar esse cliente? Eu acho que esse é um grande diferencial nosso. Sim. Não que os homens não tenham.
Tem. Mas a gente se preocupa com detalhes que às vezes são despercebidos, a gente se pega em coisas que vão trazer resolução para a companhia que você está, né, dentro da estratégia. Então, esses são os diferenciais que eu acredito. E a gente tem uma coisa muito interessante, que é ouvir, respeitar, agir e encantar. Muito bom, lindo resumo. O que me traz, ouvindo vocês, né, o mundo fala muito de comunidade hoje em dia, né? E com esse tipo de visão, a gente deixa de tratar fornecedor e começa a tratar como parceiro. Aí ele se sente integrado, ele se sente parte do problema, parte da solução. E quando isso acontece, os laços entre essas relações entre as empresas ficam muito mais fortes, né? Mais confiáveis, né? Então, entrando sobre um ponto que, na minha opinião, acho que deve ser o ponto mais forte desse nosso bate-papo hoje, queria falar um pouco sobre a carreira em compras, tá bom? Muita gente deve estar interessado como que as mulheres fazem para ter sucesso como vocês estão tendo, né? Muitos profissionais relatam que, além das habilidades técnicas, o desenvolvimento dos chamados soft skills, alguns dos quais vocês acabaram de mencionar aqui, né, como negociação, comunicação, pensamento estratégico, são essenciais no crescimento da área, né? Vamos com você, Kelly, dessa vez, tá bom? Ok. Na sua experiência, quais foram os aprendizados mais importantes ao longo da trajetória de compras? Bom, eu sofri um pouco quando falava de relacionamento, porque eu via muito comprador naquela caixinha do cara crachá. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi com um gestor meu, inclusive, que o que faria o diferencial do comprador, na época que eu era comprador, era você saber se relacionar. Né? E então, foi isso que eu comecei a buscar. Eu comecei a querer atender os meus clientes de uma forma diferenciada, de forma que aquilo gerasse valor para ele intangível. E não só o técnico. Porque o técnico você vai ali, você entrega, você vai fazer acontecer. Mas eu entendo que uma das grandes competências que a gente precisa ter hoje é o ouvir. O ouvir e o entregar com encantamento. Como eu disse, encantar o seu cliente, não é só o cara crachá. Então, eu acho que um grande aprendizado que eu tive foi esse. E um outro grande aprendizado que eu tive foi no sentido de você ter domínio da sua carreira. Muitas vezes você fica esperando pela empresa, né? Tipo, a empresa vai me dar treinamento, a empresa vai fazer isso, a empresa... Não, é você que tem que ir atrás. É você que tem que buscar. Você que tem que trabalhar em cima da sua carreira para você poder entregar o diferencial. Excelente. E nesse aspecto, eu vou modificar um pouquinho a sua pergunta, Paula, para complementar o que a Kelly falou. E que conselhos você daria para as mulheres que desejam crescer e se destacar nesse setor? Eu vou puxar o gancho muito nisso de domínio da sua carreira, acho que é um primeiro passo, né? Mas se for falar de uma característica de uma pessoa, né, o que a gente precisa desenvolver e instigar desde sempre é curiosidade. Eu gosto muito dessa palavra porque ela não fala sobre uma posição, uma função específica ou entregável, é sobre posicionamento, né? E você ir atrás daquilo que você tem, com os recursos que você tem, no momento que você tem, com a instrução que você tem, com o treinamento que você tem também, né? Que é um dos pontos. Às vezes a empresa não está investindo, e nem por isso você pode parar de ser curiosa e buscar os seus meios, né? Os seus motivos, os seus porquês. Então, nisso de ser curioso, você nunca sabe quando você vai precisar daquele conhecimento. Mas sempre você trabalha numa construção daquilo, aquilo vai virar uma coisa muito maior no futuro, e se também não virar, tá tudo bem, porque é uma bagagem, né? Você ainda fica muito feliz com aquilo e você aproveitou a jornada. Então, eu brinco um pouco disso de ser curioso, porque às vezes numa posição de estagiário, a única coisa que você tem nas mãos ali, do estágio de compras principalmente, é RP e um Excel. E você fica às vezes se sentindo, mas eu só tenho isso, o que é compras? Mas eu quero uma negociação estratégica. Então, vai chegar lá, você realmente vai conquistar, você vai trilhar isso, mas o quanto que você também está aproveitando os recursos e as funções que você tem no momento, né? Estimular isso da curiosidade por conta da visão holística, porque tudo se conecta depois. É um processo, se conecta com uma tecnologia, com um relacionamento, com uma gestão de fornecedores, com uma gestão de risco. E suprimentos é um presente porque é uma grande área de repertório, né? Então, assim, é como se a gente tivesse a possibilidade de adentrar aos mundos diferentes de todas as outras áreas, mesmo não estando lá. Mas
um pouco com a ótica do solicitante. Então, se você está comprando muito para uma área específica de manutenção, sim, num certo momento você vai falar mais técnico, né? Você vai saber especificação técnica, você vai entender de cadastro de material, você sabe as tabelas do SAP, de gestão de materiais, como buscar algumas fontes. E aí, num segundo momento, você vai para uma área de relacional, depois você pega uma carteira estratégica, faz um gerenciamento de categoria, uma gestão de risco, uma análise de mercado muito mais aprofundada, traz inovação para a companhia. Isso se complementa, não é um ou outro, mas tudo valeu a pena, né? Então, acho que o domínio da carreira é importante. Você não pode esperar um PDI do seu chefe, da sua chefa, né? Então, é você saber o quanto que aquilo que você está fazendo no dia a dia vai te agregar, não necessariamente vai usar lá na frente, mas você já está todo dia conquistando alguma coisa diferente. Quando a oportunidade surge, às vezes você já está pronto, né? Só faltava a oportunidade. Então, é ser curioso, é uma questão de muito mais comportamento do que posição, função e onde eu quero chegar, né? Boa. Até porque, complementando o técnico, você pode aprimorar, né? O comportamento é mais complicado. Sim. Adorei, são 2 temas muito importantes. No meu dia a dia a gente vive isso. Você falou de um tema interessante, né? A Kelly começou e você resumiu numa outra palavra, falou assim, seja dono da sua carreira, né? Não é um PDI que vai fazer seu futuro, né? Agora, é muito legal quando você fala no mundo de compras, né? Tem um RP, eu tenho um Excel. Isso é tudo, né? Exatamente. Então, pessoal, não é tudo. Existe muita coisa além, muita coisa para ser explorada, sejam curiosos. Aqui estão dicas que valem ouro no dia a dia de uma pessoa que está querendo crescer nesse mundo, né? Vamos avançar aqui. Tem um tema aqui interessante, né? Apesar do crescimento da presença feminina no supply chain, a pesquisa da Women in Supply Chain 2024 do Gartner aponta que apenas 19% das mulheres ocupam cargos C-levels. Perguntinha tricky aqui, hein? Quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres para alcançar cargos de liderança no setor? Estamos falando de cargos mais altos. Vou começar com você dessa vez, Paulo. O primeiro ponto, acho que é a cultura. Então, da mesma forma que nós temos que ser donas da carreira e exatamente trilhar algo legal para a gente, principalmente em suprimentos, é também saber o ambiente que você está, se há uma valorização desse tipo de liderança, empoderamento. Então, a cultura, ela dita tudo. Porque não adianta daí a gente ter um sonho e estar num ambiente errado. Então, da mesma forma que você tem esse valor, você precisa estar adequado aos valores da companhia que você está trabalhando. Dado que a empresa ela investe nisso, tem indicadores, tem metas, que eu acho fundamental hoje em dia ter esse tipo mesmo de indicador e já atrelados a C-level, a diretoria, cargos altos, é você fomentar também no dia a dia, né? Então, através de mentorias, você ter as representatividades femininas que nós temos hoje é muito importante. É importante você ver alguém lá em cima e falar, olha, ela chegou, eu posso chegar. Por que não? O que me falta? E através dessas mentorias, que também precisa ser de uma maneira organizada, com investimento, e não só um papo informal, que funciona às vezes também, mas uma maneira estruturada, com agendas certas, você disponibiliza um tempo da sua semana para fazer uns one-on-ones com pessoas mais seniors, que tiveram, às vezes, os mesmos problemas que vocês tiveram no passado ou que está enfrentando, é fundamental, porque é exatamente uma pessoa que ela não vem com um papel de psicologia ou de coach, mas simplesmente para te ajudar naquele problema da solução e você ganhar mais representatividade e agendas estratégicas. Então, isso é a cereja do bolo, isso é fantástico, né? Porque você está com uma dor e a pessoa vai lá e te ajuda e te mostra o caminho das pedras, né? Então, isso da cultura, da mentoria, mas tem um lado que eu acho fundamental também, que algumas empresas exploram isso, que é os homens como aliados também, porque são nas microações, nas reuniões, no interromper as falas, o mansplaining que a gente fala, né? Muito não deixar a mulher comentar ou fazer repetir a mesma fala da mulher, o que acabou de falar, mas falar de uma maneira diferente. Então, isso é importante, ter os aliados, e os aliados têm exatamente esse papel de interromper o homem e falar, deixa fulano de tal responder, ela está concluindo o pensamento. Então,
É ruim se você para pensar que precisa de um homem para fazer uma correção, mas também é muito pior se você não tiver aliados, faz parte do jogo. Então, isso. Eu vejo também como uma ferramenta. Tem muitos grupos de apoio dentro das empresas que falam sobre aliados, né, trazem temas polêmicos de segurança psicológica, violência doméstica, que são pautas muito importantes na sociedade, mas se a empresa também leva a sério isso, naturalmente a cultura muda. Né? Então, a jornada é longa, eu vejo que de bate-pronto, assim, esses temas, essas agendas com mentorias e representatividade, e essas metas mesmo de liderança feminina são fundamentais. Isso já tem guinado muito a trajetória. Sim. É uma rica explicação e ricas dicas, né, para todo mundo, porque realmente o mundo está extremamente desafiador para todos, né? E nesse universo de diversidade que nós estamos vivendo, né, as mulheres estão com desafios cada vez maiores também, né? Então você trouxe pontos bem relevantes. Kelly, nós podemos explorar essa, depois tem uma outra. E como as empresas podem atuar para acelerar essa representatividade, seria um bom ponto para a gente explorar aqui, ou complementar o que a Paula acabou de colocar. Bom, eu concordo muito com o que a Paula trouxe, acredito muito na cultura também. A gente vê muitas empresas hoje no mercado fazendo esse tipo de ações, né? Mentorias femininas, a empresa que eu trabalho, a Seguros Unimed, tem mentoria feminina, eu participei de um processo recente, né? E tenho galgado o meu caminho, estava comentando com a Paula enquanto a gente vinha para cá. Eu acredito muito também na cultura, no que a empresa traz, no que a empresa acredita, e você vai ver isso no dia a dia e vai sentir. Né? E também tem essa questão de na parte de compras, acharem que a gente não tem habilidades, né, técnicas de negociação, de poder, né, de você ser forte no sentido de representatividade ali para estar negociando. Né? Eles atribuem muito à mulher a questão do cuidado, né, do olhar, mas a gente também tem desenvolvido muitas habilidades técnicas e as empresas têm visto esse potencial na gente, porque nós somos a parte que entrega muito dentro das companhias, né? Eu acredito muito nisso e eu vejo a mentoria feminina como uma parte, assim, eu já fiz tanto dentro da empresa quanto fora, porque eu fui buscar realmente, porque pensando na minha carreira, como eu havia dito no início, e eu acho que a gente pode se desenvolver e mostrar e se ajudar, né? A gente se ajuda muito, assim, eu vejo que a mulher, ela dá oportunidade para outra, no sentido de, vai por esse caminho. E às vezes você vê uma pessoa dentro da companhia que está lá, uma mulher, virou diretora, tenta conversar com essa pessoa, faz relacionamento para entender qual o caminho que ela trilhou, para você fazer igual. Né? Eu acho isso bem bacana. Que legal, que interessante. Bom, vamos falar de um tema que está em alta, está na agenda das empresas, praticamente na agenda de muitas empresas, né, que é ESG. Né? Uhum. Então, vamos explorar um pouquinho esse tema aqui. Tá. Ele está se consolidando como um pilar estratégico para a grande maioria das empresas. Né? E a diversidade de gêneros desempenha um pilar e um papel essencial nesse avanço. No contexto de compras e supply chain, a inclusão feminina não só promove maior equidade, mas também impulsiona decisões mais sustentáveis. Né? Dentro desse ponto, na visão de vocês, como a representatividade feminina na área de compras influencia a adoção da prática de ESG? Como que o ESG está no dia a dia de vocês? Quer começar? Bom, eu acho que é um grande desafio, acredito que é um grande desafio. Em todos os processos que a gente tem, né, dentro da companhia, a gente tenta envolver alguma coisa de ESG. Temos parcerias, né, com as mulheres RME, que são mulheres Rede Mulher Empreendedora. A gente está sempre procurando ter mulheres trabalhando dentro da companhia para a gente. Então, essa Rede de Mulheres Empreendedoras, ela tem um papel muito importante de trazer só mulheres. E o que é legal? A gente traz, por exemplo, as mulheres do café, estou dando um exemplo aqui, tá? Que a gente traz, que são mulheres de uma cooperativa que serve o café para a gente. São mulheres que preparam necessaire com material reciclado. A gente tem muito esse olhar, e eu acho isso extremamente importante, porque a gente tem a visão de olhar, a visão holística, como a Paula falou, de você olhar para fora, de você ver quem precisa de ajuda e você trazer
para uma companhia grande, ajudar os pequenos, né? Então, a minha preocupação hoje dentro do meu time é, dentro do processo, a gente sempre tentar incluir alguém que faça um tipo de trabalho, tanto de mulheres quanto de negros, de todos os tipos de diferenças que existem de gênero, né? A gente tentar aproveitar isso, trazer para nossa companhia, porque é muito importante a gente se sentir no papel de uma empresa grande, que tem um faturamento alto, mas também que pensa nos pequenos. Contribuindo com a sociedade. Exato. Interessante. E Paula, sua experiência nesse assunto? Sobre capacitação, eu acho isso fantástico, porque a gente pode abrir N possibilidades aqui, né, de capacitação para ajudar nessa agenda de ESG. Puxando o gancho, a Ativos tem uma iniciativa de capacitar mulheres para serem tratoristas, para estarem ali no agro mesmo, na operação, né, nas colhedoras. Então, isso eu acho fantástico, começa por aí, né? O ESG primeiro tem que ser levado a sério por toda a cadeia da empresa, né? Não pode ser só suprimentos também, não pode ser só uma área de relacionamento reputacional, né? Então, tem que estar muito bem casada essa estratégia, como eu comentei, desse lado social muito forte de capacitação, mas compras é outra questão que a gente consegue explorar ao máximo também, né? Tem muito da capacitação dos fornecedores, aí também tem, né, iniciativas gerais que nós conseguimos ajudar os parceiros, na mesma linha que você comentou que o fornecedor, a gente agora traduz muito mais como um parceiro de negócio para criar valor, né, sustentável ao longo aí da cadeia, ao longo do tempo, que isso seja totalmente duradouro. Você pode capacitá-lo também, fornecedores locais, com outras iniciativas locais. Então, isso é muito interessante dessa parte de capacitação, eu acho muito próximo de suprimentos. Tem um lado de governança, tem um lado de gestão de categorias, que também você vai para uma linha do ambiental. Então, se a liderança, de fato, a estratégia da companhia está olhando para iniciativas muito voltadas para o ambiental, no momento, faz parte você explorar também a gestão de categorias em relação àquilo. Vamos para o mercado, como que as pessoas, como as outras empresas estão contratando esse serviço de uma maneira muito mais sustentável, né? Tem escopos, né? Uma matéria-prima que é muito mais fácil você ir para temas de como que funciona o manejo dos resíduos, como que você utiliza a água, como que você descarboniza o ambiente. Então, tem agendas extremamente interessantes do ambiental que o gerente de categoria, né, o comprador, ele consegue entrar nessas agendas se ele colocar na pauta. Então, veja, temos assuntos desde capacitação, que envolve o quanto a empresa quer investir num fornecedor, quanto que ela quer capacitar uma mão de obra para virar um pipeline futuro em outras funções, isso é maravilhoso. Mas também tem o dia a dia do comprador. Se nós provocarmos muito essas agendas também, né, principalmente ambiental, buscar um material mais reciclado ou algo assim, como que funciona aí a contabilização desse crédito de carbono, tem que se engajar no assunto. Então, os caminhos da liderança, eu sempre coloco o ponto que a liderança é o norte, né? Se está na pauta da liderança, se há um estímulo legal, o time inteiro começa a se aprofundar no assunto, aí essa agenda fica muito mais forte. Não é uma agenda, né, do lado de gestão, do RH, do pessoal que lida com relações públicas, não é de todo mundo, né? Tem que estar no DNA da empresa, em cada ação a gente consegue explorar muito legal. Que tema interessante, hein? Essa experiência compartilhada de vocês é fantástica. Vamos cair num outro tópico aqui que me chama a atenção e é um assunto que quando começa a mulher a assumir uma responsabilidade cada vez maior dentro das empresas, é um tópico que sempre vem à tona, tá bom? Porque muitas mulheres conciliam a carreira com diversas responsabilidades que muitos homens não têm. Alguns já têm, mas muitos não têm. Como a maternidade e a vida pessoal, né? Então, um tema bem interessante. Então, vamos promover um pequeno debate aqui de como, na experiência de vocês, tá bom? Quais políticas e estratégias corporativas têm se mostrado eficazes para promover um ambiente de trabalho inclusivo e flexível para as mulheres? Acho que o primeiro passo é a segurança psicológica que precisa ter na empresa, né? A gente falou muito disso empoderamento feminino, das mentorias, da exposição, né, nas agendas estratégicas, de ter referências.
Então, nós precisamos ter essas referências mães lá também, né? Porque hoje tem muito um dilema da mulher no mercado de trabalho, ou eu vou continuar trabalhando ou eu vou ter a minha família. Muitas entram nesse dilema e é estatístico, né? Muitas abandonam mesmo e acabam dando uma estagnada no crescimento exponencial que até então, quando não eram mães ainda, tinham. Então, esse ele tem que acabar, né? E aí, para acabar, precisa ter essas referências lá em cima, né? Então, a gente precisa buscar essas referências dentro da empresa. Eu sigo algumas referências também externas de mulheres que eu também faço bastante network, que tem 5 filhos, trabalha de casa, mas ainda é diretora numa multinacional. Então, isso assim, se é possível, se alguém consegue, eu acho que se a empresa fomentar isso, a gente consegue também, né? Então, ter essas referências, volto a dizer que é fundamental, inclusive as mães que continuam a galgar um crescimento exponencial na carreira. Ao lado da segurança psicológica é fundamental, e eu acredito veemente na flexibilidade também, né? Uma mãe solo tem a mesma realidade que uma mãe que tem, né, o marido ao lado, que consegue fazer uma divisão? Não tem. Então, entra muito o papel da liderança também, saber quem são as pessoas do seu time, como que é a família dela, qual que é a estrutura da família dela, né? Às vezes a pessoa precisa fazer um horário muito mais flexível por conta de ela estar sozinha. Ela não tem uma rede de apoio, ela precisa buscar os filhos, ou os filhos possuem algum problema de saúde e você vai ter que liberar a pessoa sempre 3 horas mais cedo porque está fazendo parte de um processo no hospital, enfim, de uma recuperação. Então, você precisa conhecer muito bem as pessoas também. E você está vendo isso acontecer? Porque é muito interessante esse ponto, né? Você trouxe o tema da mãe solo, né? Não é só uma mulher, não é somente um funcionário. É um funcionário, mãe, mulher, solo. Exato. O que muda muito o olhar da liderança sobre a pessoa, né? Tem observado com a experiência em várias empresas que você passou isso? Eu vejo que é inerente à liderança, né? Acho que tem um preparo do lado empático mesmo nos líderes que precisa ser feito, né? Assim, porque também a gente não ensina empatia para as pessoas, ou ninguém te promove também porque você é empático. Então, isso é uma habilidade que a gente comentou muito aqui, os soft skills, mas veja como isso respinga não só por ser mulher, mas porque a empatia, ela inclusive te dá um conhecimento muito aprofundado do seu time. Quando você conhece muito bem seu time, gera conexão, gera segurança psicológica. Uma mãe que está com problema com o filho, ela te fala que está com problema com o filho, porque ela sabe que você respeita o processo que ela está passando, o divórcio que ela passou, ou qualquer outra dificuldade. Então, essa empatia que a gente comentou muito, né, da qualidade da mulher, é fundamental. Isso você vai desenvolvendo também ao longo do tempo e com a proximidade, né, das pessoas, até porque você nunca vai entender o que o outro está passando, né? Aquela velha máxima, eu entendo o que você está passando. Não, você não entende o que a pessoa está passando, né? A gente não tem a menor ideia. Então, esses casos, eu acho que a mulher com a mulher é mais fácil, mas é a provocação. E quanto o homem está sendo trabalhado para ter esse tipo de empatia, né? Assim, ou no momento que a mulher anuncia que está grávida, qual o seu cuidado com ela? É você já sair perguntando, mas como que vai ficar a sua demanda? Quem que vai fazer? Você vai fazer hora extra? Não, tá tudo bem com você? Como que tá a sua gestação? Passou bem os 3 primeiros meses, que são os mais desafiadores, né? Como que você tá em sentimento com a sua carreira? Então, você dá essa segurança, isso é fantástico. Hoje eu tenho uma líder, a Priscila, graças a Deus, ela incentiva muito isso da maternidade. Então ela fala muito isso, eu apoio muito você ter filhos. Eu acho isso fantástico, porque é o jeito que eu quero também tratar os meus liderados. Não que as mulheres não cheguem num limite e escolham, eu vou ter filho ou eu vou pela minha carreira. Não existe mais isso. Nunca existiu, na verdade. Mas as amarras e os bloqueios existiam. A gente precisa quebrar isso. Então começa pela liderança feminina, né? Excelente, excelente. E Kelly, e você? Eu sou mãe. Olha isso. Isso eu senti na pele, assim, tudo isso. Você vê, eu percebo que quando você tem uma liderança feminina, é muito mais fácil dela te entender do que quando você tem uma liderança masculina. Então, quando você tem que sair às 5 horas do seu trabalho para você ir buscar o seu filho na escola, a sua liderança feminina entende muito mais do que a sua liderança quando ela é masculina. Então, eu acredito muito que as lideranças precisam ser desenvolvidas no sentido de fomentar isso mesmo, que a gente pode ter tanto uma vida profissional quanto uma vida pessoal.
As coisas podem andar juntos. Eu acredito também muito no que a Paula falou, no sentido da empatia, de você conseguir enxergar o seu colaborador, dessa conexão. Quando você cria essa conexão, você consegue entender cada um, como cada um funciona, o que cada um precisa, tá perto do seu time, né? Hoje é difícil isso, né? Principalmente para quem é gerente, eu estou mais na operação. A gente estava falando da diferença de coordenador e gerente quando a gente veio para cá. Eu estou ainda muito na operação, não estou totalmente assim voltado só para a parte estratégica, mas você consegue ter uma conexão muito forte com o time e você consegue conhecer cada um. Então, como a Paula disse, tem que tirar esse eu, né? A gente pode andar junto, tanto a carreira profissional quanto a pessoal. Que legal. Nós vamos estar resumindo aqui nosso bate-papo e assim, nós temos muita coisa que foi falada hoje aqui, né? Para o pessoal que está nos ouvindo, né? Principalmente as mulheres, né? Muitas dicas valiosas, né? Eu teria mais um tema para cobrir de network, mas dos exemplos que vocês dividiram, vieram muitas dicas, desde mentoria, de mirar pessoas que estão passando por experiências semelhantes, de ir atrás. Alguém que é promovida, que você também vai tentar descobrir a história dela, se aproximar dessas pessoas, né? Muito a se falando, né? E ao longo de todo esse bate-papo, a gente viu que tem muitos avanços, né? Mas também muitos desafios estão sendo colocados, né? Na área de supply chain, como as outras áreas, né? Mas ainda é um caminho longo a ser percorrido, né? Para um alcance maior de equidade e representatividade. Dentro dessa linha de raciocínio, né? E olhando para o futuro, quais mudanças vocês esperam ver nos próximos anos, né? E de tudo que a gente viu aqui, que mudanças vocês conseguem ver? Começando por você, Kelly. Eu espero ver um mundo mais igual. Eu estou falando de salários, não, tá? Também. Mas um mundo que as pessoas se vejam, que a gente esteja dentro da área e seja visto assim como mulheres negociadoras que têm poder de decisão, que conseguem ter visão estratégica, que conseguem olhar o todo, que se preocupa com o outro, mas não deixa de ver o negócio. E que a gente consiga alcançar os cargos de liderança, não só de coordenadora, de gerente, mas de diretoria, por que não? Porque eu entendo que a gente tem potencial e a mulher tem lutado muito pelo lugar dela. E as empresas precisam criar posições e dar oportunidade para as mulheres, acreditando, tendo certeza, porque eu tenho certeza disso, que a gente tem habilidades muito fortes que fazem com que a gente seja muito diferente e façam entregas muito incríveis para as organizações que a gente trabalha. Excelente, obrigado. E Paula? Eu sonho com mais mulheres ainda em posições de liderança, que seja ainda, melhor ainda se forem suprimentos, né? Porque, enfim, é uma área fantástica, como eu comentei, é uma área que te dá uma visão 360 muito legal, muita bagagem diferenciada, seja você que está no front, numa negociação, numa mesa de negociação, sim, mulher precisa ocupar aquela cadeira, né, que a gente fala, isso é simbólico, mas é importante. Quando você chega numa mesa de negociação e você sabe que você vai tomar uma decisão estratégica, isso é fantástico, isso te dá mais estima ainda para continuar ainda buscando maiores oportunidades, aprimorando aí seu conhecimento. E explorar cada vez mais suprimentos no outro lado, né? Também soft skills, o relacionamento, gestão com fornecedores, tecnologia, que agora está muito em alta, isso de inteligência artificial, a gente só está começando. Então, se estamos começando, é um oceano azul, né, que a gente pode explorar, desde atividades que um comprador, uma compradora, com uma carteira que às vezes não é estratégica, mas ele tem um Excel, um sonho, né, aí pela frente, mas ele pode já dar uma ideia para o chefe, para a chefe, no sentido de vamos implementar uma inteligência artificial para me ajudar na equalização, e aí na equalização comercial, ou na equalização técnica, e ter um mapa comparativo mais fluido, e eu vou tomar uma decisão mais rápido, e meu número de requisições vai cair. Fantástico, comece com o que você tem, né? A disponibilidade da informação ela é muito grande hoje. Você acessa um YouTube e você tem um mundo ali. Claro que envolve muito um crivo, a gente fazer uma curadoria, ter discernimento das fontes, dos assuntos, mas enfim, eu acho que cabe a cada um, né? Eu gosto de resumir tudo que a gente conversou aqui com a gente dominar mesmo a nossa própria carreira, né? A gente nunca sabe o próximo passo, mas a gente precisa saber lá na frente, onde que eu quero estar, né? Então, juntando essa caixinha de ferramentas, né? Fazendo
surfando nas áreas, nas disciplinas diferentes, deixa um profissional de compras, né, uma mulher, um homem, enfim, muito completo. Sim. Você acabou se antecipando uma pergunta que eu tinha. É o famoso bater o carteiro, tá bom? Mas foi ótimo isso. Mas por quê? A pergunta que eu queria fazer no final é que mensagem, porque tem muita gente que ainda está no RP, ainda está somente com o Excel na mão e fala, o que eu faço? Então, assim, tem uma mensagem final que vocês gostariam de deixar para inspirar essas pessoas que ainda estão crescendo, que querem chegar, querem mirar para frente e ter um lugar ao sol? Tem uma mensagem final? Sim, eu entendo e acredito muito que a gente precisa saber onde a gente está e onde a gente quer chegar. Então, quando você olha para onde você está hoje, mesmo com o básico, você pode fazer grandes entregas se você tiver curiosidade, se você entregar o seu coração naquilo que você está fazendo, se você se dedicar, se você criar relacionamentos, você consegue fazer grandes entregas, né? Então, olha onde você está, o que você tem e vai almejando onde você quer chegar. Aí eu acredito que você consegue se destacar durante... Não é fácil, né? O caminho não é fácil. Mas você precisa ter essa visão de onde você precisa chegar. E eu acredito que nós mulheres, a gente pode muito se apoiar. As empresas podem ter políticas maiores, né, de incentivar mulheres na liderança. Mas nós mulheres também podemos dar a oportunidade para as outras mulheres. Eu acredito muito nisso. Porque a gente, durante algum tempo, a gente se vê como concorrente. Você fala, minha concorrente. Não, a gente pode dar voz para outra mulher. Se você teve, você também pode dar oportunidade. Então, o meu conselho para todo mundo que está aí na área de compras, iniciando, olha onde você está, onde você quer chegar, procura mentoria, vai estudando, estudar, curiosidade sempre, que você vai conseguir. É um caminho desafiador, mas não é impossível e é muito gratificante, porque você, como disse a Paula, você se vê, um dia você é colaborador de TI, outro dia você se sente em MRO, outro dia você se sente no marketing, então isso é muito bacana, porque você não cai numa monotonia e você consegue ver diversas áreas da empresa, ter uma visão muito estratégica. Acredita que vai dar certo. Excelente. Obrigado, Kelly. Paula, suas palavras finais, suas dicas. Olha, Kelly, você comentou uma coisa muito né, uma empodera a outra, eu acho isso fantástico, porque é isso, né? Um momento que até então a gente via muita competição entre mulheres, nem há muito tempo atrás se falava muito mais disso, né? Hoje já tem, eu vejo alguns bordões aí no mercado de trabalho, uma sobe e puxa a outra, então existe alguns bordões que hoje já é mais disseminado, e eu acho isso fantástico. Realmente a gente tem que falar isso no dia a dia, né? Claro que dando todo o ferramental, capacidade, não tem nada a ver com o camaradagem, a broderagem, que existem esses termos aí, né, do masculino, não é sobre isso, e nem sobre movimento nenhum específico, mas é sobre você realmente dar uma oportunidade. Da mesma forma que nós tivemos oportunidades, eu tenho referências incríveis na minha trajetória de líderes mulheres que confiaram em mim a capacidade. Então, a essas mulheres eu devo muito. E por que eu não posso ser essa referência também para outras? Então, uma sobe, puxa a outra, dá orientação, dá um norte estratégico, né? Isso dos suprimentos de divisão 360 é sempre se provocar. Né? Eu faço sempre essa pergunta aí para os meus liderados. O quanto que isso que você está fazendo se conecta lá com as metas da diretoria, com o C-Level. Você vai encontrar alguma coisinha. E como que você vai contar essa história depois? Você tem que contar a sua história. Então, faça essa ponte do que você está fazendo hoje com esse indicador que está lá na mesa do C-Level, do CEO. E pode parecer um abismo, mas você consegue. Se você aprofunda, se você cria as conexões, às vezes tem curiosidade, ou até uma rede mesmo. Olha, Paula, não consigo conectar direto com o indicador, mas eu conversei com essa área, com essa área e com essa área, e tem um projeto que é sobre primarização e aí envolve a minha atividade. Fantástico. Você já fez a sua tarefa de ser uma pessoa dona de negócio e não dona da sua atividade, né? Então é isso, a mulher tem que ser muito ali dona, não esperar que, né, as pessoas num PDI ou algo assim, se exercite, se provoque, ocupe mesmo aquela mesa, peça para estar lá, né? A Sheryl Sandberg, que acho que é uma ex-acionista, CEO do Facebook, ela fala muito isso, de sente-se à mesa. Você tem que pedir por aquele lugar.
Você tem que ir atrás, porque ninguém vai chegar para você: oi, Paula, tudo bom? Você quer sentar na mesa comigo para participar de uma discussão estratégica? Não vai. Então, saiba a reunião que você precisa estar, que a sua atividade é fundamental, né? Se deixaram de te chamar, aí é outros 500, vai ter que trabalhar isso na cultura da companhia. Mas ocupe o seu lugar na mesa, né? E não deixe que ninguém tire isso de você, essa oportunidade para você trilhar uma carreira fantástica em suprimentos. Seguinte, eu me sinto honrado de ter tido o privilégio de estar aqui nesse MCast especial sobre mulheres em compras. E de verdade, sendo homem, estar aqui ouvindo vocês gerou um monte de aprendizado para mim sobre a ótica das mulheres. A gente está aprendendo sempre, então isso aqui não é somente para mulheres. Serve muito para os homens saberem como que a gente pode ajudar esse universo de mais equidade, certo? Agradecer muito a presença de vocês, foi um bate-papo fantástico e vamos esperar por um próximo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada.